Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então nós iniciamos essa aula de hoje revisando o que nós vimos na aula passada sobre estruturas de repetição. Então nós começamos com um exemplo bem simples para realmente lembrar o que nós fizemos na aula passada com o laço while. Então a gente tem aqui o exemplo 1, que a gente pede que um dado vetor x, que vai de 0 até 5, com incrementos de 0 a 5, a gente quer calcular os valores da função de x, sendo ela igual a x ao quadrado, através de um laço while. Este problema e os dois próximos exemplos também poderão ser resolvidos de uma maneira vetorial. No entanto, como a gente quer revisar os laços de repetição, a gente vai utilizar o laço while aqui. Então, iniciamos importando o NumPy. E também vamos importar o matplotlib.pyplot para que a gente possa fazer os gráficos. Então, a primeira coisa que a gente precisa criar aqui é o vetor x. O vetor x vai ser um vetor que vai ser criado através do comando np-arrange, que vai de 0 até 5. Portanto, a gente passa um pouquinho de 5 aqui, 5.1, para que o valor 5 seja abrangido. O incremento, 0.5, e por fim eu vou adicionar um argumento a mais, que é o dtype float. Isso vai indicar que todos os números deste vetor x serão floats. Ok, então nós temos o vetor x já pronto. Até a gente pode colocar um print x aqui para ver. Tudo certo. 0, 0, 5, 1, até o número 5. Agora a gente precisa criar um vetor f que vai ter os valores 0 pré-alocados, que depois serão substituídos com os valores calculados com x ao quadrado. Então, f vai ser np.zeros do tamanho de x. Então, nós temos um vetor x com 11 elementos e um vetor f com 11 elementos também. A gente pode verificar isso também colocando um print x_size, e aqui a gente verifica que o número total de elementos no vetor x e, consequentemente, no vetor f é de 11 elementos. Ótimo, então nós temos um vetor x com 11 elementos, nós temos a função f com 11 elementos de zeros, que são os nossos elementos pré-alocados para o laço while. Então agora a gente inicia a estrutura de repetição. Como a gente vai utilizar o while, a gente inicia com o contador de iterações. Ele vai ser igual a 0 inicialmente. Enquanto i for menor ou igual que o tamanho de x, a gente vai executar a função. Então, primeiro a gente vai calcular o valor de f para o x correspondente. Então, a gente vai ter que f na posição i é igual a x na posição i ao quadrado. Lembrando que, como se trata de uma estrutura de repetição while, a gente precisa incrementar o contador de iterações. Então, nós temos duas maneiras de fazer isso. A gente pode colocar explicitamente que i é igual a i mais 1, ou ainda a gente pode colocar i mais igual 1. As duas notações destas duas linhas estão corretas. Eu vou adotar a primeira versão aqui e pronto, o laço está feito. Agora basta a gente colocar aqui um print x e um print f para a gente verificar os resultados. Opa, o índice 11 está fora do número de elementos que a gente possui aqui nas nossas iterações. Então a gente corrige o código aqui. Pronto, agora está tudo certo. Então o que está acontecendo aqui? Inicialmente nós temos um i igual a 0, a gente entra no loop while, quando i é igual a 0, este teste é verdadeiro. 0 é menor do que o tamanho de x, que a gente viu que tinha 11 elementos. Então a gente calcula o primeiro valor de f. f na posição 0 é igual a x na posição 0 ao quadrado, que é o que nós temos aqui. 0 ao quadrado vai ser igual a 0. Depois a gente incrementa o nosso contador de iterações e 0 mais 1 faz com que i tenha agora o valor de 1. A gente volta para o início do laço
e faz o teste de novo. 1 é menor do que 11? Sim. Então agora a gente calcula f na posição 1 como sendo igual a x na posição 1 ao quadrado. 0,5 ao quadrado é igual a 0,25. E assim por diante até esgotar esta afirmação, fazendo com que i não seja mais menor do que o tamanho de x. Assim a gente sai do laço e imprime tudo na tela. A gente viu já como visualizar os dados através de vetores e matrizes, simplesmente colocando um print. Agora a gente pode utilizar também o comando plot para visualizar os dados. Então a gente utiliza o pacote matplot, pyplot através do plt, conforme nós colocamos aqui na linha 2. Então a gente já adiciona aqui plt.plot, lembrando que a gente precisa então da variável independente, que no nosso caso é x, e a variável dependente, que no nosso caso é f. Assim a gente tem o gráfico dessa função quadrática que a gente acabou de calcular para cada um dos pontos do vetor x. Lembrando que nós poderíamos ter feito a mesma coisa de uma maneira mais simplificada, simplesmente colocando f igual a x ao quadrado. Mas como nós queremos exercitar estruturas de repetição, a gente fez um laço while. Agora que nós lembramos o funcionamento do laço while, nós vamos para um exemplo mais aplicado em engenharia química. Então, dado este polinômio, que aliás precisa ser corrigido aqui, a gente possui um c vezes t ao quadrado, nós queremos calcular a variação da capacidade calorífica dos gases propano, N-butano e N-pentano num intervalo de temperatura de 300 a 750 Kelvin. Então a gente vai fazer os cálculos e é claro que com um intervalo tão grande, nós temos, se fizermos incrementos de 1 em 1, nós temos 350, 450 pontos aqui para serem calculados, vai ficar inviável uma visualização de dados através de vetores. Então, para isso, a gente vai utilizar agora no exemplo 2, mais opções no comando plot para a gente visualizar melhor os dados. Ainda utilizando estruturas de repetição, porque é isso que nós estamos exercitando nessa aula. Então, como que a gente vai começar a resolver esse problema? Bom, primeiro nós queremos saber a variação das capacidades caloríficas desses três gases. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ir lá no livro de termodinâmica e pegar como é essa relação do Cp com a temperatura. Cada um dos três gases vai ter parâmetros diferentes para este polinômio de segunda ordem. Então, a gente vai calcular os três ao mesmo tempo aqui. A gente começa importando as bibliotecas necessárias. Agora, a gente pode criar o vetor de temperaturas como sendo T igual NP arrange, que vai de 300 Kelvin até 750. Então, para isso, a gente vai passar uma unidade de 750 e vamos colocar incrementos de 5 em 5. Então, nós vamos calcular o ponto 300, o ponto 305, 310, 315 e assim por diante. Novamente, eu vou identificar todos esses valores como floats. E agora a gente adiciona os coeficientes da equação. Pronto, nós temos o vetor das temperaturas e os coeficientes de propano, N-butano e N-pentano no formato de vetores. E agora o que a gente precisa? A gente deseja calcular o Cp para cada um dos três componentes, propano, N-butano e N-pentano, para todas as temperaturas que foram criadas aqui no vetor T. Então, para isso, para nós fazermos isso através de uma estrutura de repetição, nós vamos precisar pré-alocar a matriz Cp. Notem que Cp agora, então, é uma matriz que vai ter o número de linhas como o número de componentes
e o número de colunas como o número total de pontos que a gente tem aqui na nossa variável independente. Então, a gente pré-aloca a matriz CP com 3 linhas e o número de colunas igual ao tamanho da nossa variável independente. Agora nós estamos prontos para irmos para as estruturas de repetição. Notem que nesse caso, como nós não vamos utilizar a notação de vetor para fazer os cálculos, e sim estruturas de repetição, nós vamos precisar colocar uma estrutura dentro da outra, porque nós vamos calcular CP para cada um dos 3 componentes, e isso já vai nos dar uma estrutura de repetição. E para cada um dos 3 componentes, nós vamos ter um determinado número de pontos para serem calculados. E isso vai nos dar outra estrutura de repetição. Então, a gente inicia com um for e numa lista que vai de 0 até 2. Então, nesse caso, o loop externo, este primeiro que foi criado aqui, vai ter como referência a variável i, e vai ter 3 valores na lista, cada um deles correspondente a um dos 3 componentes. Por exemplo, 0 vai se referir ao propano, 1 vai se referir ao N-butano e 2 vai se referir ao N-pentano. Então, agora a gente tem um laço mais externo que vai fazer os cálculos de CP para cada um dos 3 componentes. Cada um dos 3 componentes vai ter um CP para cada uma das temperaturas calculadas. Então, nós precisamos criar mais um laço, que vai ser agora em relação à variável J, que vai ter um range do tamanho de T. Ou seja, J vai de 0 até o tamanho do vetor T. Agora a gente pode colocar o CP. Pronto, nós temos os CPs calculados. O que está acontecendo aqui nessas 3 linhas da estrutura de repetição? Inicialmente, na linha 13, nós criamos o laço, que vai ser em relação à variável i, que vai variar de 0 até 2. Este laço externo é o laço que está se referindo a cada um dos 3 componentes, por isso nós temos 3 valores aqui. O segundo laço, na linha 14, vai ser referente à variável j, e ele vai variar com o número total de elementos no vetor t, ou seja, j está variando de 0 até o número total de elementos em t. Ambos i e j estão iniciando em 0 e indo até um número final, que está sendo coordenado aqui pela própria lista que nós adicionamos, e em j está sendo coordenado pelo tamanho do vetor t. Ou seja, se nós mudássemos o tamanho do vetor t, este loop aqui também seria alterado. Na linha 15, nós vamos calcular um CP para cada um dos 3 componentes, para cada uma das temperaturas do vetor T. Para isso, a gente utiliza, então, a própria equação, que foi dada no problema, como A do componente I mais B do componente I vezes a temperatura na iteração J, mais C do componente I vezes a temperatura na iteração J ao quadrado. Então, com isso, a cada vez que nós passarmos aqui dentro, nós vamos estar calculando o CP de um dos 3 componentes em uma das temperaturas dos vetores. Para que nós possamos visualizar melhor isso, eu vou adicionar um print i e tj e também um print cp e j. Assim, cada vez que nós passarmos dentro dessas estruturas de repetição, eu vou ter impresso na tela o valor de i, que vai me dizer qual componente eu estou calculando, e qual temperatura é a temperatura atual que está sendo calculada com CP e J.
Melhor, eu vou colocar esse CP aqui em cima também, para ser tudo impresso na mesma linha. Então, aqui embaixo a gente pode visualizar. Para o componente 0, ou seja, o propano, na temperatura de 300 Kelvin, a gente obteve um CP sobre R de 9,05. Na temperatura de 305 para o mesmo componente, nós obtivemos um CP sobre R de 9,17. E assim por diante. A gente vai fazer esse cálculo até atingir a temperatura final do vetor T, que era de 750 Kelvin. Notem que quando a gente passa dos 750 Kelvin, o loop reinicia em 300 Kelvin para o próximo componente. Então, olhando aqui a nossa estrutura de repetição, a gente pode perceber melhor agora o que está acontecendo. A gente vai entrar na linha 13 com o I inicial de 0, pois é o primeiro elemento dessa lista. Então, é este valor que I vai ter quando nós entrarmos neste segundo loop. Quando nós entramos no segundo loop, nós vamos pegar um valor de J como sendo igual a 0, porque a gente tem um range do tamanho de T. Então, inicia em 0 e vai até o tamanho de T aqui. Quando a gente entra na linha 15, o que a gente está fazendo, então, pela primeira vez, é calcular o CP do elemento 0, do propano, no ponto 0 de J, quando J é igual a 0, ou seja, para o primeiro valor da temperatura. Agora, isso é identificado no lado direito da nossa equação como A do componente 0 mais B do componente 0 vezes a temperatura no elemento 0 do vetor T, mais C do componente 0 vezes a temperatura no índice 0 do vetor T. Isso é calculado, a gente imprime na tela, que é exatamente esta primeira linha aqui, e nós voltamos para a linha 14, não para a linha 13. Nós voltamos para a linha 14 porque J agora vai assumir o valor de 1. Então, a gente vai calcular o CP do componente 0 no índice 1 da temperatura, ou seja, quando a temperatura é igual a 305 Kelvin. E esse procedimento vai se repetindo até que J encontre o último valor do vetor T. Quando isso acontecer, a gente vai executar uma última vez o que está dentro deste bloco e a gente vai voltar para cá e vai ver que J agora não está mais dentro do range do tamanho de T. Portanto, nós vamos sair desse loop e voltamos para o loop da linha 13, que agora vai passar a assumir o valor de I igual a 1 e todo o loop da linha 14 vai se repetir novamente para todos os valores de T. Então, a gente tem no loop mais externo os componentes 0, 1 e 2, e é por isso que eles demoram mais a trocar, enquanto a gente tem no loop mais interno os valores de J, que vão puxar cada um dos valores de T através da notação T, colchetes, J, colchetes. Então, assim, a gente pega sempre o elemento J do vetor T a cada uma das iterações que a gente faz aqui dentro. Este print da linha 16 é o que está nos fornecendo esta relação de valores aqui embaixo, que nos diz o componente, a temperatura e o valor de CP sobre R. Por fim, a gente pode adicionar uma maneira mais fácil de visualizar esses dados. Então, eu vou tirar daqui esse print e vou adicionar um plot. Pronto. Então, agora a gente tem todo um comando plot para colocar na tela graficamente os valores de CP variando com a temperatura. Então, a gente pode ver que na linha 17 nós criamos um plot com o vetor T como variável independente
E na variável dependente, a gente tem primeiramente apenas a linha 0 e todas as colunas de CP. Ou seja, a gente tem apenas os CPs relacionados ao primeiro componente. Assim, nós adicionamos um label para dizer que este componente é o propano. Então, a gente pega como variável independente a temperatura e como variável dependente o CP apenas do propano. Por isso, a gente tem esse zero aqui e os dois pontos para dizer que a gente vai pegar todas as colunas de CP na linha 0. Na linha 18, nós temos um comando muito semelhante, mas agora nós pegamos a próxima linha de CP, que é a linha relacionada ao N-butano. Na linha 19, nós repetimos o mesmo comando, pegando a próxima linha, que é a linha relacionada ao N-propano. Lembrando que este tamanho da estrutura CP, que possui 3 linhas e um número indefinido de colunas, que será dado pelo número total de elementos em T, é dado nesta forma porque nós criamos o loop desta maneira aqui. Se nós tivéssemos utilizado como loop mais externo o vetor t e loop mais interno a lista que vai de 0 até 2 para cada um dos 3 componentes, os índices do CP seriam invertidos. As linhas nos dariam os vetores t e as colunas nos dariam cada um dos elementos. Na linha 20, nós adicionamos o xLabel para colocar o título do nosso eixo X e o YLabel para a gente colocar o título do eixo Y, entre aspas, porque são strings. Por fim, na linha 22, nós adicionamos a legenda e colocamos ela, lock quer dizer que a localização dela vai ser aqui no lado direito superior. E, finalmente, na linha 23, a gente vai mudar um pouquinho dessas linhas de grade que tem impressas aqui. Então, eu coloquei para elas terem uma cor distribuída com 05, 05 e 05 na escala RGB. Isso me garante um tom de cinza, porque todos estão com o mesmo valor, né? Por fim, eu coloco um estilo de linha com pontilhado, por isso que eu utilizei esses 2 pontos aqui, e a gente pode ver que as linhas estão sim pontilhadas, e uma espessura de linha como 0,9. Então, todos esses são elementos que podem ser alterados para deixar o gráfico um pouco mais próximo do que a gente deseja. As informações sobre cada um desses comandos podem ser vistas na documentação do PyPlot. Antes de iniciarmos o nosso último exemplo, eu vou mostrar apenas mais um comando para vocês, que é o comando nonZero. O comando nonZero vai encontrar valores, como o próprio comando já diz, que são não zeros dentro de vetores ou matrizes. Então, primeiramente, a gente vai criar um vetor A, com valores de 0, 1, 2, 3, 0, 5 e 6. Depois, nós vamos criar um vetor B, que vai receber os elementos não zero de A. E nós vamos pedir para colocar na tela esses valores. Então, a gente pode ver que aqui foi impresso 1, 2, 3, 5 e 6. Esses valores são exatamente os índices dos elementos não zero do vetor A. Então, se a gente verificar aqui, o elemento 0 é um 0. Então, a gente não tem índice 0 aqui. No índice 1, nós temos o valor 1, que não é 0. No índice 2, nós temos o valor 2. E no índice 3, nós temos o valor 3, que não são 0 também. Mas no índice 4, nós temos um valor de 0. Portanto, o índice 4 não está sendo impresso aqui, porque ele é um 0. Então, o índice 4 não vai ser impresso aqui. Já os índices 5 e 6, como são elementos não zeros, a gente imprime os índices também. Portanto, o comando não zero vai encontrar valores não zeros dentro de vetores e matrizes. Então, a gente vai ver uma outra maneira de utilizar a função não zero, que vai ser mais funcional para nós.
utilizando o mesmo vetor A. Agora, B vai receber os elementos não zero, onde A seja menor do que 3. Então agora nós temos os elementos, os índices 0, 1, 2 e 4 impressos. O que a gente pode notar aqui quando a gente utilizou o comando não zero com um operador lógico? A gente vai fazer o teste A menor do que 3 para todos os elementos de A. Então vamos verificar aqui. 0 é menor do que 3? Sim. Então esse índice aqui vai ser verdadeiro e nós vamos imprimir o índice 0 aqui. B vai conter o índice 0 porque esta afirmação foi satisfeita. Quando nós olhamos o índice 1 do elemento A, a gente vê que A continua sendo menor do que 3, então nós vamos imprimir o índice 1. O mesmo acontece com o índice 2. Agora, quando nós viermos aqui para o índice 3, a gente vai ver que fazendo o teste, A é menor do que 3, a gente vai ver que A é igual a 3. Portanto, esse teste aqui é falso. Sendo esse teste falso, o não zero não vai gravar esse índice em B. Portanto, a gente não vai ter aqui impresso o índice 3. Mas a gente vai ter também o índice 4, porque o elemento 0 é menor do que 3. Então, com o não zero, através de um operador lógico, nós podemos encontrar valores-chave dentro das nossas variáveis. Só fazendo mais um exemplo agora. Então, caso a gente adicione A menor ou igual a 3, peça para imprimir a variável C, a gente vai ver que dessa vez nós temos o índice 3 incluso, porque anteriormente este valor aqui não satisfazia essa afirmação. Mas agora, A menor ou igual a 3 vai incluir sim o índice 3. Agora vamos ver como que a gente pode utilizar este comando não zero num problema mais específico. Então nós temos aqui uma reação em um reator batelada de primeira ordem, considerando todas as hipóteses de simplificação, onde a variação de mols com o tempo é dada simplesmente pela taxa de consumo de A, que é dada pela constante da reação vezes o número de mols, sendo que K é dado. Se a gente integrar a equação acima, a gente vai ter que NA sobre NA0 é igual a exponencial de menos KT. E também relacionando isso com a conversão, nós vamos simplificar que a conversão deste reator vai ser igual a 1 menos a exponencial de menos KT. E a gente quer saber em que momento que a reação vai atingir 80% de conversão. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui neste problema é importar as bibliotecas de interesse. Depois nós vamos declarar as variáveis. O tempo não foi determinado no problema, então eu vou colocar um tempo já relativamente alto aqui para que a gente garanta que a conversão chegue a 80%. Caso ela não chegue até lá, a gente aumenta o tempo de simulação aqui depois. Então, na linha 6, a gente adicionou a constante de reação. Na linha 7, nós adicionamos o tempo, porque a conversão vai ser uma função do tempo. E na linha 8, nós pré-alocamos o vetor x, que vai ter um tamanho de linha relacionado ao tamanho do vetor t. Portanto, se t agora, neste momento, tem 395 elementos, x, neste momento, vai ter 395 linhas para uma coluna de zeros. Ok, tendo pré-alocado os valores de x, e é claro, lembrando que a gente está exercitando estruturas de repetição. Este mesmo problema poderia ser resolvido simplesmente utilizando este comando da linha 9, onde a gente utilizaria então o próprio vetor t e o escalar k para calcular todo o vetor de conversão x que está variando ao longo do tempo.
Esta seria a notação mais rápida de realizar esses cálculos. Como nós não vamos utilizar esta versão vetorial, e sim estruturas de repetição, eu vou deixar comentada esta linha 9 apenas como exemplo, e vou iniciar o loop aqui na linha 10. Então, para ir dentro do vetor t, e neste caso vocês podem ver que eu utilizei o próprio t aqui na estrutura de repetição, porque é conveniente. T vai iniciar em 0 e vai terminar em 394, tendo 395 elementos em si, porque ele usou o próprio comando arrange. Então a gente sabe já que T está indo de 0 até 394 em números inteiros. Isso é conveniente para a gente utilizar dentro da estrutura de repetição. Então eu vou colocar aqui x na posição i é igual a 1 menos np esp de k vezes i. Então isso quer dizer que a cada vez que eu passar dentro dessa iteração, i vai assumir o valor atual de t, e é por isso que eu simplesmente utilizei i aqui dentro, diferentemente do exemplo anterior, onde eu utilizava o índice puxando o valor do vetor. Neste nosso caso, a gente sabe que i está puxando o próprio valor de t, então i equivale a t dentro dessa iteração. Então, através do loop das linhas 10 e 11, nós já vamos, então, calcular todos os valores da conversão x para cada um dos valores do tempo, que aqui dentro do loop está sendo expresso por i. Então, a gente já pode criar o gráfico representando este resultado. plt.plot, variável independente e variável dependente. Opa, a conversão deu errado. É claro que uma conversão não pode ser desta maneira. Faltou um sinal negativo aqui na nossa equação e agora sim, tudo certo. Então, eu tenho aqui nas linhas 13 a 16 os comandos para a gente plotar o gráfico. Na linha 13, a gente plota o gráfico com a variável independente no eixo x e a variável dependente no eixo y. A gente adiciona o título do eixo x, a gente adiciona o título do eixo y e também modificamos um pouquinho as linhas de grade aqui. Desta vez eu determinei que elas vão ter a cor preta, então vocês podem notar que eu não utilizei agora uma escala RGB, e simplesmente o próprio valor pré-alocado de preto, e o estilo da linha, novamente, como 2 pontos para ela ficar pontilhada. E assim nós temos o gráfico aqui na figura abaixo. Porém, a gente quer saber em que momento que a reação vai atingir 80% de conversão. É claro que a gente pode vir aqui no gráfico, olhar 80% e presumir, opa, está próximo de 150 segundos. Para a gente encontrar, então, em que momento exatamente que a gente obteve 80% de conversão, a gente pode utilizar o comando non-zero. Então, eu vou criar aqui uma variável x80, que vai receber o índice do tempo no momento que nós encontrarmos 80% de conversão. Então, x80 vai ser igual a np non-zero. Então, x80 vai ser igual a np non-zero do valor absoluto de 0,8, representando o 80% de conversão que a gente deseja, menos x menor ou igual a 1 vezes 10 na menos 3. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente vai querer gravar apenas os elementos que são não zero quando a gente utilizar este argumento que está aqui dentro. Então, aqui dentro, o que está acontecendo? A gente quer o valor absoluto de 0,8 menos x. E a gente quer que esse valor seja menor do que uma certa tolerância, aqui 1 vezes 10 na menos 3. Quando que este valor aqui vai ser inferior a 1 vezes 10 na menos 3? Quando x for próximo de 0,8. Quando x for muito próximo de 0,8, a gente vai ter 0,8 menos um valor muito próximo dele mesmo. Isso vai ser próximo o suficiente de zero, ou seja, isso vai ser menor do que esta tolerância que a gente estabeleceu aqui. Quando esta afirmação, então, for verdadeira,
a gente vai pegar o índice dela e gravar aqui na variável x80, que é o que a gente vai obter impresso aqui através do comando da linha 19. Então, a gente pode ver que o índice 140 vai ser o índice responsável para nos informar o tempo onde a gente obteve 80% de conversão. Agora, basta a gente imprimir isso na tela de uma maneira mais compreensível. Então, vou adicionar aqui. Portanto, aos 140 segundos, nós atingimos, e notem que agora a gente pegou não apenas o x80 zero, porque é o primeiro elemento deste índice x80, e por isso é esse valor 140, nós pegamos este valor 140, que é dado por todo este elemento aqui, para encontrar o valor da conversão neste índice. Ou seja, aos 140 segundos, nós atingimos um pouco mais de 80% de conversão. Então, assim, a gente utiliza este comando não zero para encontrar um valor em específico dentro do nosso vetor x. No próximo vídeo, nós veremos um outro caso onde nós vamos utilizar as estruturas de repetição para fazer cálculos de equilíbrio líquido-vapor. Até lá!